Se você mora em uma grande cidade, muito provavelmente você já se deparou com pessoas que falam outros idiomas nas ruas. Provavelmente são turistas, que por motivos em particular estão nessa localidade. E o mundo atual, ele vem cada vez mais facilitando esse tipo de situação. Houve um tempo em que, para que você fosse visitar um país, era de extrema necessidade que você soubesse pelo menos o básico daquele idioma. No mundo atual, o inglês ele acaba suprindo essa necessidade na maior parte do mundo, e mesmo que nem o inglês a pessoa saiba, ainda assim já existem ótimas ferramentas de tradução instantânea da sua fala na internet. Então a barreira da língua ela está sendo gradativamente rompida. No mundo como um todo, as diversas culturas estão interagindo de formas um tanto quanto inexplicáveis, porque cada contexto acaba sendo único. E quando elas se encontram, elas podem se misturar, elas podem se transformar, ou elas podem também serem incompatíveis, né? Se afastando e criando problemas. Esse é o fenômeno da aculturação. Ele acontece em um mundo cada vez mais globalizado. Pessoas com diferentes idades, situações sociais e econômicas estão convivendo lado a lado e constantemente estão fazendo trocas culturais que se intensificam de acordo com a necessidade. Isso acontece em grande parte com os jovens e adolescentes, porque, como estão constantemente conectados na internet, acabam tendo uma facilidade muito grande de absorver essas novas informações, seja para o bem ou para o mal. Também tem aquela questão que, como estão constantemente buscando por identidade e pertencimento, acabam criando ou fazendo parte de algum tipo de tribo, né? Algum tipo de grupo digital que compartilha algum tipo de valor. E essa época em que estamos, onde as fronteiras culturais estão cada vez mais fluídas, está criando um cenário onde as pessoas de fato conseguem estar presentes no mundo como um todo e compreender o que acontece de uma forma um tanto quanto mais ampla. Esse termo, aculturação, ele foi introduzido inicialmente por John Wesley Powell, que foi um antropólogo e etnólogo americano que no final do século XIX estudava as interações entre os nativos americanos e os colonizadores europeus. Ou seja, a aculturação ela é algo que não é muito antiga em relação ao estudo, só que ao mesmo tempo ela é antiga em relação à prática. Desde o começo, todo o contato entre as diferentes civilizações ao longo da história humana gerou a aculturação, porque esses grupos com culturas diferentes naturalmente tinham pontos em comum e pontos de divergência. Então, quando acontecia esse contato, havia o surgimento de uma nova cultura. Esse conceito, ele desde então, refere-se principalmente ao processo pelo qual os indivíduos ou grupos adotam elementos culturais de outra sociedade, podendo ser uma troca mútua ou uma imposição de valores. Então você percebe aí que a aculturação ela pode acontecer de uma forma um tanto quanto natural, que é quando as pessoas moram próximas umas às outras e compartilham seus valores culturais. Só que ela também pode ser imposta. E quando acontece essa imposição de valores, definitivamente os problemas tendem a surgir. Hoje, a aculturação ela acontece de uma forma cada vez mais rápida e intensa. E sim, a globalização ela está por detrás desse processo, né? Porque como tudo está mais conectado, naturalmente as pessoas podem com uma facilidade muito maior compartilhar o que elas pensam. Em particular, né, jovens e adolescentes, que estão expostos de uma forma um tanto quanto contínua ao fluxo de influências culturais, seja através de filmes, músicas, moda ou redes sociais. Isso acontece também no Brasil com venezuelanos e haitianos, só que na Europa essa é uma realidade bem mais presente e é um desafio imediato para todos que habitam lá. Essa questão da exposição cultural ela gera conflitos internos, especialmente em jovens que estão em processo de formação de identidade. As pessoas ficam em uma situação em que ou elas mantêm os seus valores culturais ou elas se adequam à nova realidade em que estão inseridas. Lembrando que geralmente aqueles que decidem manter os seus valores culturais vão ter uma resistência muito forte das pessoas que estão em volta de si, que com certeza não vão gostar que aquilo que de fato é importante para elas seja radicalmente transformado pela ação de pessoas que chegaram agora naquela localidade, né? É importante que frequentemente as pessoas busquem manter os seus valores culturais, né? A herança do passado.
Só que é um fato também que quando isso acontece, as expectativas da sociedade em que a pessoa está se inserindo, ela com certeza vai ser o quê? Que a pessoa se adeque, gerando assim um grande estresse psicológico. Existem formas de alterar essa realidade? Com certeza existem, tá? As pessoas devem ter um diálogo maior em relação àquilo que elas querem, em relação àquilo que é importante e também em relação àquilo que deve ser abdicado, porque no momento em que um imigrante ou um refugiado chega em uma nova localidade, essa pessoa deve sim compreender que ela é a visita e, consecutivamente, ela precisa se adequar ao lugar em que ela está. Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que abdicar completamente do seu passado, tá? Simplesmente esquecer quem ela é, os seus valores culturais. Basicamente seria entender que as pessoas que estão lá, elas gostariam de manter os seus valores. E você deve assimilar ao máximo do possível aquilo que de fato é importante e um tanto quanto fixo no lugar. Escolas e comunidades são lugares excelentes para manter esse diálogo, e isso é uma coisa muito importante, porque essa forma de entender o mundo como sendo repleto de culturas, ela é algo cada vez mais presente na nossa sociedade. Então, naturalmente, as pessoas devem sim se adequar, só que elas devem compreender também que cada situação que é gerada, ela pode ter efeitos imprevisíveis. Eu sempre sou a favor que você mantenha os seus valores, né? Você tem a liberdade para escolher aquilo que é importante para você, só que eu não posso simplesmente ignorar o fato que, na maior parte dos casos, esses valores podem ser o quê? Contrapontos daquilo que de fato é priorizado no lugar em que essa pessoa está se inserindo. E, naturalmente, quando a pessoa busca formas de impor a sua vontade, ela vai encontrar resistências. Agora, utilizando um exemplo bem recente, na Holanda, mais especificamente em Amsterdã, palestinos ou descendentes de palestinos começaram abertamente nas ruas perseguir judeus ou pessoas que eles suspeitam que são judeus ou pessoas que eles sabem que vieram de Israel, né? Naturalmente, isso é um fenômeno que a aculturação estuda, porque nesse caso em particular não ocorreu a aculturação. Eles perpetuam um hábito pertinente ao lugar em que eles moravam. Naturalmente, isso gera uma inimizade muito forte por parte das pessoas, porque como é que você vai aceitar no seu grupo, na sua comunidade, no seu contexto, alguém que por motivos que não têm relação com o lugar que você mora, decide agredir alguém nas ruas, né? Perceba que esse problema ele vem acontecendo de uma forma um tanto quanto mais presente no mundo como um todo. E existem formas de resolver essa situação? Eu acho que sim, né? O diálogo sempre é a melhor forma de resolver os problemas. Só que, infelizmente, algumas pessoas optam por não utilizar essa ferramenta primordial na sociedade humana, né? Gerando assim cada vez mais inimizade e distanciamento, preconceito por parte dos demais, que nesse caso em particular é perfeitamente justificado, eu diria.